Salve alunos e colegas do canal Atualize Educação. Gravaremos agora um vídeo sobre Michel Foucault e a concepção de poder em sua obra. É o segundo e último vídeo desse tema no nosso canal. Bem, a concepção clássica de Foucault, de poder, que Foucault irá destruir, inverter, é uma concepção que diz que o sujeito humano, o indivíduo humano, nasce dotado de uma essência, e essa essência será oprimida, será corrigida, será controlada pelo Estado. Sujeito oprimido pelo Estado. Em resumo, essa é a concepção clássica de poder. Quando olhamos a obra de Thomas Hobbes, por exemplo, vemos o poder monárquico, absolutista, divino, esmagando o indivíduo cuja essência é a maldade, é o egoísmo. O indivíduo sem essa opressão do rei promoveria uma guerra de todos contra todos, um estado natural, um estado de selvageria, destruindo qualquer civilização. Bem, quando olhamos para a obra um século mais tarde do francês Jean-Jacques Rousseau, percebemos uma outra concepção de sujeito, mas a mesma concepção de poder. O sujeito rousseauiano tem uma essência, a bondade, ele nasce bom, ele nasce moral, e ele é deturpado pela opressão social, pela opressão da sociedade baseada na propriedade privada, nos privilégios dos nobres, dos reis. Quando pensamos em Noam Chomsky, sociólogo norte-americano, contemporâneo de Foucault, nosso contemporâneo, ainda vivo em 2020, ano em que esse vídeo está sendo gravado. Quando pensamos em Chomsky, pensamos em um sujeito que nasce dotado de criatividade e liberdade. Criatividade exercida pela linguagem, pela língua, pela fala que reflete, que pensa a sua própria condição, pela fala que cria obras de arte, tecnologias. O ser humano nasce criativo e nasce livre. E essas suas características naturais são oprimidas pelo Estado. Estado, poder. Poder e opressão. Opressão e sujeito. Bem, Foucault irá inverter essa lógica. Na sua obra Vigiar e Punir, publicada em 1975, Foucault nos relata o caso real do jovem Damien. Damien foi condenado no ano de 1757 a morrer pelo suplício. O seu crime era o parricídio. Havia matado o seu próprio pai. Parricídio. Damien cometeu o crime usando uma adaga, uma faca, e foi condenado a ser levado vivo até a praça em frente à Catedral de Notre-Dame, onde, segurando a mesma faca com a qual matou o seu pai, seria torturado até a morte. A tortura começou com um carrasco arrancando seus mamilos e pedaços dos seus braços, coxas, barriga e peito. O instrumento usado nessa tortura foi uma tenaz, um alicate cuja cabeça é circular, é redonda. Bem, em cada lesão, em cada orifício provocado pela tenaz, por essa tortura, foi derramada uma solução de enxofre, óleo quente, chumbo derretido, com o intuito, claro, de provocar dor, uma dor insuportável, gritos, que seriam vistos, ouvidos por uma multidão aglomerada à volta da cena. O suplício era, portanto, uma tortura gradativa, metódica, organizada, que seguia um passo a passo, que seguia um conjunto pré-determinado de regras. Uma tortura organizada e pública. Bem, em seguida, Damien foi atrelado a 4 cavalos amarrados a 4 cordas que foram amarradas aos braços e pernas do condenado. Os cavalos entraram em disparada 1, 2 e, se eu não me engano, só na terceira vez conseguiram realizar o seu objetivo, que era desmembrar o condenado. O tronco do condenado, que ainda estava vivo, foi estripado com a mesma faca do crime. Damien teria visto, segundo testemunhas,
as suas próprias tripas antes de morrer. Esses restos mortais foram queimados ali mesmo e as cinzas espalhadas pelo vento. Observem a simbologia dessa execução, desse suplício, dessa crueldade sistematizada. Aquele que comete um crime dentro do território do rei, do monarca absolutista, seja esse crime um parricídio, um outro tipo de assassinato, um roubo, um furto, enfim, aquele que comete um crime dentro do território real comete um crime contra o próprio rei, contra o corpo do próprio rei. Portanto, o corpo do criminoso deve ser pulverizado, torturado, ser alvo da mais horrenda dor. E tudo deve ser feito em público, para que haja uma disseminação desse sentimento de respeito ao monarca. Bem, Foucault observa na mesma obra Vigiar e Punir que na França revolucionária do final do século XVIII, dos anos de 1790, começo dos anos de 1800, houve uma série de reformas no sistema de punição, no sistema judicial. Reformas promovidas por Léon Fouché. Esse Léon Fouché ajudou, por exemplo, a montagem do código de conduta, do código de rotina, digamos assim, da Casa dos Jovens Delinquentes de Paris. E esse código dessa Fundação Casa, digamos assim, lá de Paris, esse código foi pensado de uma maneira humanizada, humanística, iluminada. Vamos ver. O jovem não seria mais publicamente torturado e assassinado pelo Estado. Não. Ele seria recluso, seria preso nessa instituição de punição para jovens, a Casa dos Jovens Delinquentes de Paris, e ele dentro diariamente trabalharia 8 horas. 8 horas de trabalho, algumas horas de higiene, oração, muitas horas de reflexão, de conversa com a própria consciência, ou seja, buscava-se agora não o suplício do corpo, da carne. Buscava-se agora não mais a carnificina pública, mas em um ambiente escondido, em um ambiente silencioso, buscava-se a correção moral do indivíduo. Por cima, numa análise superficial dessa mudança de legislação e punição, vemos a presença do iluminismo. Afinal de contas, a França revolucionária agora vivia dentro de um contratualismo. Todos os seres humanos nascem iguais, com os mesmos deveres, todos pagam impostos, com os mesmos direitos à saúde, à educação pública e gratuita, e também todos nascem com o direito de serem corrigidos, de terem uma segunda chance, uma chance de uma correção moral, de uma limpeza, de uma purificação da própria alma. E o governo, portanto, como é contratado dentro dessa perspectiva do contratualismo filosófico, o governo, como é contratado pela população para administrá-la, para organizá-la, deve dar a chance aos seus membros criminosos de se purificarem, de se arrependerem. Bem, eis a definição Foucaultiana aparecendo. Foucault não diz que o poder reprime, o poder oprime. Não. Foucault diz que o poder produz. O poder não é negativo, não nega a liberdade. O poder produz corpos, produz sujeitos. Vamos devagar. O que o poder está produzindo nesse exato momento da nossa videoaula? Ele está produzindo o sujeito que se arrepende, o sujeito que por meio de orações, trabalho, reflexão, conversa com a sua própria consciência, higiene, cuidado do próprio corpo, o sujeito que se arrepende está sendo produzido nesse exato momento pelo poder. Bem, uma coisa interessante a respeito dessa correção moral, que passou a ser o grande objetivo das reformas judiciais da França revolucionária. Uma outra coisa interessante dessa reforma moral foi a presença do trabalho como um símbolo. O trabalho passou a ser um símbolo da correção moral do preso, mas também passou a ser um símbolo da correção moral da sociedade. Começou-se a ser usada a obra pública feita por presos. Assim, com um golpe só,
A sociedade observava a punição por meio do trabalho e se educava e passava a perceber que o trabalho dignifica, recupera, e também o próprio criminoso se recuperava mediante o trabalho em obras públicas, o trabalho que dignifica. Tá? O trabalho passou a ser um signo, um símbolo da punição do crime, da correção moral do sujeito criminoso e da correção moral da própria sociedade que estaria se prevenindo de futuros crimes. Bem, temos então entrando no jogo a lógica da vigilância. Por que vigilância? A lógica do antigo regime das monarquias era uma punição rápida, cruel, selvagem e dolorosa, ainda que organizada e sistematizada. Mas o que entra em jogo aqui é uma vigilância sofisticada, não vamos matar. Uma vigilância contínua, longa, dia a dia trabalhando, o preso se corrige. Dia a dia trabalhando em público, o preso moraliza a sociedade. Uma coisa lenta, sofisticada, não violenta, não perceptível claramente, explicitamente. A vigilância passou a ser muito mais eficiente. E mais um detalhe, não caberia mais execuções públicas selvagens em uma sociedade, como dizemos, iluminista. O iluminismo avançava pelo mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos e América. Logo mais não haveria espaço para selvagerias cometidas em público pelo poder do Estado. Bem, o Estado agora passava a vigiar as pessoas, moralizando elas. Bom, resumindo a situação até aqui, temos a seguinte ideia. O poder monárquico tinha como alvo o corpo, torturava esse corpo numa aplicação rápida e selvagem de dor e morte, e extraía desse mesmo corpo a confissão. Confissão, aplicação rápida, dor, tudo tendo o corpo como seu alvo. Em seguida vem o poder da vigilância que corrige a moral. O alvo não é o corpo, é a moral. Uma correção longa, ampla, em espaços públicos, obras públicas, tudo de modo mais sofisticado, por meio do trabalho, uma correção do próprio sujeito, que tem rotinas de oração, de higiene, de reflexão. Enfim, a coisa se torna mais humana, mas Foucault vai um pouco mais além disso. Foucault percebe o seguinte: logo, por experiências prisionais acontecidas, vale lembrar o seguinte: essas experiências de reforma judicial ocorridas na França revolucionária no final do século XVIII, no final dos anos 1700, passam logo para a Alemanha. França e Alemanha são os dois grandes modelos Foucaultianos dessa vigilância moral, digamos assim, sofisticada. Logo, temos experiências novas na Inglaterra, Holanda e Estados Unidos, principalmente, da prisão como conhecemos hoje, da prisão como Foucault da prisão que Foucault de fato irá descrever. Vejamos. Em uma sociedade burguesa onde a lógica é produzir, trabalhar, onde a lógica da vida é calvinista, o trabalho não é pecado, o trabalho não é um castigo de Deus dado aos homens, mas o trabalho é uma oportunidade de salvar a própria alma, de corrigir-se moralmente. Quem trabalha, quem acorda cedo é ajudado por Deus, é visto como exemplo socialmente, enfim. Nessa sociedade burguesa, moderna, agora livre dos reis pelas revoluções francesa, inglesa, enfim, nessa sociedade burguesa do trabalho, que não tem mais um rei, a partir do século XIX, dos anos 1800, desaparece a monarquia no mundo. Enfim, como então fazer as pessoas trabalharem, produzirem? Foucault diz que a cadeia vai ser um mecanismo de construção de corpos dóceis. O poder disciplinar, expressão Foucaultiana famosíssima, vai transformar aqueles vagabundos, delinquentes em corpos dóceis, preparados para voltar ao trabalho, para voltar à lógica, à essência da vida, produzir, trabalhar. Bem, vamos lá. O poder disciplinar, para Foucault, não está em um lugar, não está em um trono, não está em uma cadeira governamental, em um cargo de governo, de presidente, de ministro, não. O poder disciplinar se estabelece como uma relação, como um conjunto de procedimentos que visam controlar todas as partes do corpo.
então entramos no conceito de microfísica do poder. Para Foucault, o poder disciplinar característico das sociedades modernas, das nossas sociedades, do nosso tempo, história dos últimos 200 anos, que Foucault chama de modernidade. Enfim, esse poder é microfísico, ele atinge todas as partes do corpo, ele controla o corpo, ele transforma o corpo numa máquina de produzir. Microfísica do poder. O poder disciplinar é um controle que age em cada movimento, é um conjunto de procedimentos, de regras que visam enquadrar o corpo em um espaço. Foucault começa a perceber que, modernamente, os corpos estavam presos em algum tipo de espaço. Escola, fábrica, hospital, manicômio, quartel ou a prisão. Fiquemos com a prisão. O corpo está preso, está se corrigindo, está se tornando dócil novamente. Está voltando a ser um corpo dócil. Mas ele não fica preso aleatoriamente, não. Ele está preso e distribuído em compartimentos. Ora está no refeitório, ora está nos corredores, ora está no pátio, ora está nas celas. Controle espacial, distribuição espacial do corpo do preso. Essa distribuição obedece a um conjunto de regras cronológicas, ou seja, há horário para tudo. Sirenes, sinais, relógios de parede determinam em que posição o corpo do preso estará distribuído em todos os momentos do dia e da noite. Controle do tempo, controle do espaço. Isso nos faz lembrar o panóptico de Bentham. Jeremy Bentham, pensador inglês, século XVII, se não me engano, pensou o que seria uma prisão ideal, né? Pensou e escreveu o que seria uma arquitetura ideal de uma prisão, de uma cadeia. Nessa arquitetura ideal, haveria um conjunto de celas circulares, né, que formariam um círculo, um edifício circular. Essas celas, em 4 ou 5 andares, estariam vazadas. Grades na frente e atrás janelas que dariam para a luz solar. Portanto, as celas poderia ser vista de um lado ao outro. No centro da prisão, uma torre de vigilância. No alto dela, janelas de persiana e luzes de dentro para fora, que permitiriam uma coisa interessante. O guarda, a sentinela da torre de vigilância, veria todas as celas vazadas, mas não seria visto por nenhum detento. Foucault disse o seguinte: depois de algum tempo, a vigilância seria internalizada pelo detento. O detento, mesmo sem uma sentinela presente, pois não saberia se ela estaria ali ou não, se vigiaria. De noite, de dia, fazendo suas atividades cotidianas, ele se sentiria vigiado e promoveria uma vigilância de si mesmo. Eu me vigio por medo, por uma sensação de que eu estou sendo vigiado. Essa seria a vigilância perfeita. Lembremos de um controle do preso no tempo, de um controle do preso no espaço. Ele está distribuído, seu corpo está presente em momentos determinados onde o sistema prisional quer que isso se dê. Bem, como nós vimos, o poder disciplinar são procedimentos, são regras de distribuição espacial e temporal. São regras que também promovem uma vigilância constante. A teoria do panopticismo, ou seja, o sujeito se vigia o tempo todo. Vigilância constante, distribuição espacial, temporal, supervisão normalizadora. Haveria sempre em uma torre de vigilância, em um ponto mais alto, numa fábrica, numa escola, num hospital, num hospício, na prisão, alguém vigiando as atividades cotidianas. Alguém de cima vigia os que estão embaixo, o que promove, o que reforça o que nós já falamos. A ideia
de você mesmo, enquanto estudante, enquanto preso, se vigiar. Haveria também uma sanção normalizadora, regras que diriam: você é normal, você é anormal, você é um bom preso, um bom aluno, um bom paciente, um bom soldado, você é um mau aluno, um paciente doente, um mau soldado, um mau preso. Sanções normalizadoras, regras que classificariam, separariam bons e maus, separariam saudáveis de doentes, disciplinados de indisciplinados. Haveria também exames que estabeleceriam quem teria atingido a normalidade. Por exemplo, os presos passariam regularmente por exames de boa conduta para que eles mesmos soubessem o quanto estavam distantes ou não da boa conduta desejada pelo sistema. Bem, essa ideia toda de vigilância constante, exames, regras que normalizam, que separam, dividem os bons dos maus, essa supervisão normalizadora que tudo vê, que promove uma vigilância constante, esse panopticismo, esse controle do tempo, do espaço, essa vigilância constante e pesada sobre o corpo não se daria só na prisão, mas também na escola. A escola seria, para Foucault, o primeiro lugar, espaço de produção de corpos dóceis. Dentro de uma ideia taylorista, os alunos seriam supervisionados pelo professor, pelas portas, afinal as portas teriam janelas de vidro pelas quais inspetores estariam olhando de hora em hora, de tempo em tempo, o que os alunos estavam fazendo, o que o professor estava fazendo. Então haveria uma supervisão, diretores, vice-diretores, coordenadores, inspetores, professores. Essa supervisão faria com que o aluno ficasse imóvel, se tornasse um corpo dócil, preso a uma carteira onde estariam próximos todos os apetrechos dos quais os alunos fariam uso: caneta, caderno, borracha, livro. Então o aluno não precisaria se mover, se levantar. Levantar-se era um ato de rebeldia na escola clássica, na educação clássica. O aluno imóvel, sentadinho, poderia ser um bom aluno, porque todos os apetrechos dos quais precisava estavam ali próximos a ele. Isso é um princípio do Taylorismo, de Frederick Taylor. Os bons alunos seriam premiados, os maus alunos seriam punidos. E os bons alunos seriam aqueles que tivessem maior produtividade e não criatividade. O que seria produtividade na educação clássica? Seria memorização. O bom aluno era aquele que memorizaria mais e mais as lições dadas pelo professor. Os alunos normais seriam separados dos anormais em turmas A, B e C, de acordo com exames, de acordo com regras normalizadoras. Os bons alunos seriam aqueles que obedeceriam rigorosamente a essas regras, a essas sanções normalizadoras. Os bons alunos passariam com louvor nos exames, que também seriam normalizadores. Enfim, o hospital corrigiria, examinaria, identificaria os corpos que seriam pouco produtivos exatamente porque seriam doentes. Voltando à escola por um minuto, pensem comigo. O jovem se encontra em um espaço com fileiras, com filas, com sirenes, horários, corpos, imóveis em um local onde estão os seus objetos, os seus instrumentos de trabalho, supervisão, premiação, punição, melhor funcionário. A escola era um laboratório para o bom trabalho na fábrica, para a fábrica, para o exercício da vida fabril. Mas quando o corpo se adoecia, ia ao hospital e era curado para voltar ao trabalho, para ser normalizado. Um corpo normal era um corpo saudável. É um corpo saudável na sociedade moderna dos últimos 200 anos. E aquele corpo que por algum motivo perdesse a razão, esse corpo iria para o hospício. Lá a não razão seria identificada. Seria um louco, seria uma prostituta, seria um homossexual, um mendigo. De algum modo, mendigo, homossexual, um jovem que se masturbava, uma prostituta, de algum modo essas pessoas não estariam dotadas
da razão e não poderiam conviver com as outras, pois não seriam normais. Receberiam choques elétricos, banhos de água morna, de água fria, para que se corrigissem e voltassem a ter razão. Se isso não acontecesse, ficariam presas, condenadas à morte, por assim dizer, nesses locais, os hospícios. O exército seria um local também de normalização, de vigilância. Ali, os soldados que seriam responsáveis pela defesa do sistema capitalista da sociedade burguesa, os soldados seriam adestrados a obedecer, a serem corpos dóceis, corpos dóceis que não pensam, que obedecem, que protegem. Todo esse sistema estaria organizado em torno de uma única grande instituição, a fábrica. Ou seja, a prisão nasceu para corrigir os corpos rebeldes, que não estavam aptos a trabalhar, a obedecer o ritmo fabril, que torna a vida apenas um binômio, um jogo de trabalhar e consumir, produzir e comprar. Bem, esse seria o poder disciplinar. Foucault, nos últimos anos de sua vida, alcançou um outro conceito, uma outra definição de poder que vai além do poder disciplinar, mas não nega. Vejamos, biopoder ou biopolítica. Se o poder disciplinar encerra, fecha pessoas na escola, na fábrica, no hospício, no hospital, no quartel, na prisão, se o poder disciplinar fecha indivíduos e os controla para que sejam bois, para que sejam animais socialmente úteis, produzindo, trabalhando, comprando, consumindo, enfim, o biopoder é o Estado controlando massas, controlando populações. É o Estado olhando para a sua população e querendo que ela se torne saudável, cada vez mais saudável, para que produza, consuma mais e mais para o bem da nação. Enquanto que o poder disciplinar, que nós vimos, age na anatomia, no corpo do indivíduo, o biopoder age na biologia coletiva, age na população como se ela fosse um organismo vivo que precisa ser saudável sempre para ser produtivo. Quando nós temos algum tipo de doença, como a peste, como a lepra, como a varíola, o biopoder age sobre a população para resgatar, recuperar a sua saúde. Vejamos, Foucault observa ao longo de suas obras, de seus cursos no Collège de France, que quando havia a peste na Idade Moderna, as cidades eram fechadas em quarentena que distribuía rigidamente os corpos em espaços pequenos, em espaços em que ficavam confinados até que a peste deixasse de se propagar. Quando a lepra atingia uma cidade, os leprosos eram afastados, eram excluídos do espaço social em leprosários. Exclusão, quarentena, pessoas trancadas confinadas em espaços fechados. É o biopoder agindo, controlando a saúde da população. Foucault observa que nas epidemias de varíola, nas epidemias modernas de varíola, o biopoder alcançou a sua forma mais sofisticada. Por quê? A varíola promoveu campanhas de vacinação, a varíola fez o Estado promover análises demográficas de estatísticas de mortalidade, de cura, de parcelas mais vulneráveis e menos vulneráveis de população, dados estatísticos, demografia, dados e informações que visam fazer campanhas de conscientização, de vacinação, de cura, análise de mortalidade. Veja, estamos pensando no corpo social, na população, que deve estar, repito, preparada para a lógica da existência moderna, que é a produtividade, que é a produção. Hoje estamos em 2020 em meio a uma grande pandemia, a pandemia do coronavírus, da Covid-19. Bem, o que a biopolítica está fazendo? Os estados estão se organizando para controlar as pessoas por meio da quarentena, por meio da exclusão de pessoas doentes que ficam confinadas em espaços específicos,
Quarentena, exclusão, corpos encerrados, confinados em espaços determinados e os dados, as estatísticas. Uma coisa interessante, os governos da Alemanha e da Coreia do Sul controlaram até agora muito bem a expansão da pandemia por meio de um app do Google que identifica a pessoa que está com o vírus. Se existem 500 pessoas em uma praça, essas 500 pessoas permitiram que o seu app, que esse app acessasse a sua localização, uma semana depois você recebe a seguinte mensagem: uma daquelas pessoas que estavam próximas a você foi contaminada com a Covid-19. Então vá ao hospital, faça os exames ou permaneça em isolamento, em quarentena. Aqui no estado de São Paulo, o governo monitora a circulação das pessoas. Estamos em 2020, no meio da pandemia coronavírus, por meio de apps, por meio de apps não, mas se eu não me engano, por meio da localização de satélite que as operadoras Vivo, TIM, Claro fazem desses indivíduos. Elas conseguem medir o quanto esses indivíduos estão próximos de outros indivíduos. Bem, usando essa tecnologia do estado de São Paulo, ou essa tecnologia mais sofisticada que avisa um risco de contaminação do indivíduo, tecnologia usada na Alemanha e na Coreia do Sul, seja uma outra tecnologia, estamos diante da biopolítica, estamos diante do Estado controlando a população. Gilles Deleuze, colega de Foucault, discípulo de Foucault, em um texto da década de 90, do início da década de 90, em um texto chamado Post-Scriptum sobre a sociedade de controle, pós-escrito sobre a sociedade de controle, Gilles Deleuze diz que as pessoas, indo um pouco mais além de Foucault, hoje não são controladas pelo biopoder ou controladas pelo poder disciplinar. Biopoder, populações. Poder disciplinar, indivíduos. Tudo voltado para a lógica da produção, do consumo, da vida material, do enriquecimento, enfim. Gilles Deleuze vai mais longe. Ele diz que vivemos em uma sociedade do controle. Olha só, as pessoas não são controladas em espaços fechados, como a escola, a fábrica, o hospital, o hospício, o exército, não. As pessoas são controladas no seu fluxo, na sua liberdade. As pessoas compram com cartões de crédito e débito, e esses registros dizem onde elas estiveram, onde elas costumam estar, o que elas costumam comprar. Dado de controle. Portanto, sabemos o que elas consomem, seus perfis de consumidores. Uns gostam de livros, outros de filmes, outros de viagens. As pessoas acessam pelo Facebook